Há 40 anos, 1994 protagonizou um dos anos mais marcantes da história do Brasil e do mundo. Naquele ano, Romário, Bebeto, Tafarel e companhia trouxeram o tetra para o Brasil, que meses antes chorava a morte de Ayrton Senna. Foi também o ano em que o real se tornou a moeda oficial, o ano do Castelo Rá-Tim-Bum e muito mais. No mundo, o caso O.J. Simpson chocava o planeta. Michael Jackson se casava com Lisa Marie Presley. Foi também o ano que Kurt Cobain morreu e a música Without You, de Mariah Carey, era lançada. Mas uma tragédia não passou batida em meio a isso tudo, e mostrou que o temido cartel de Medellín, na Colômbia, ainda seguia impiedoso com quem o irritasse, mesmo após a morte de Pablo Escobar. O tema do vídeo de hoje é justamente sobre o Escobar colombiano, mas não o narcotraficante mais famoso da história. Conheça agora a história por trás do caso Escobar, o zagueiro que foi assassinado depois de fazer um gol contra na Copa do Mundo de 1994 e provocar a eliminação da seleção colombiana da competição. Mas antes de desenrolarmos essa história, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e siga o Lambreta em todas as redes sociais. Recapitulando, é preciso entender o contexto não apenas do ano, mas também da Copa do Mundo de 1994 realizada nos Estados Unidos. Muitas surpresas aconteceram naquela edição, com a Bulgária de Stoichkov, que terminou em quarto lugar, e a Suécia de Thomas Brolin, que terminou em terceiro. Essas seleções ficaram à frente de Alemanha, Holanda e Espanha, por exemplo. A Itália era a favorita, e o Brasil, que apesar de ter Romário, Bebeto, Dunga e companhia, e não vinha fazendo jogos convincentes, acabou sendo o campeão do torneio. Romário foi eleito o craque da edição, e no mesmo ano foi eleito o melhor jogador do mundo. A Copa ficou marcada não apenas pelas expectativas das equipes em si, mas pelo alto número de curiosidades que aquela edição preparava. O Mundial dos Estados Unidos foi o último com 24 seleções. Essa também seria a última Copa de Diego Maradona, que foi manchada por um caso de doping. O craque argentino foi flagrado nos exames após o jogo entre Argentina e Nigéria. O exame deu positivo para a efedrina e o camisa 10 foi suspenso horas antes da partida contra a Bulgária. O fato é considerado por muitos como o início do fim de Maradona, que tinha se preparado psicológica e fisicamente para representar os irmãos no torneio, tendo se libertado temporariamente da cocaína, inclusive. Depois do exame, a vida do camisa 10 argentino nunca mais seria a mesma, estampando capas de jornais com dezenas de escândalos e se aposentando 3 anos depois. Além disso, 94 foi a Copa que teve o primeiro estádio coberto, a primeira decisão por pênaltis de uma final, justamente entre Brasil e Itália, que também determinaria quem seria a primeira tetracampeã da história. Roger Milla, então com 42 anos, se tornou o mais velho a marcar um gol na história das Copas, e a edição ainda ficou marcada como uma das mais quentes de todas, registrando temperaturas de até 46 graus Celsius dentro de campo. Mas a Colômbia de Valderrama, Rincón, Asprilla e, claro, Escobar era uma das grandes expectativas da edição. A seleção vinha se construindo como sólida no início dos anos 90 e chegou embalada para a Copa nos Estados Unidos. Havia sido a quarta colocada na Copa América de 91, aplicou a maior goleada já sofrida em casa da história da Argentina por um impressionante placar de 5-0 em cima dos Hermanos em 93 e muito mais. A seleção colombiana, apesar de não ter levantado nenhum troféu, ficou conhecida como a Imortal e encantou o mundo com um futebol ofensivo, virtuoso, habilidoso e de muita ousadia. O treinador mais emblemático da equipe no período foi Francisco Maturana, que ganhou fama após vencer a polêmica Libertadores de 89 com o Atlético Nacional. Maturana saiu da Colômbia no ano de 1991, mas depois retornou para continuar o trabalho. Um fato curioso é que meses antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no dia 2 de dezembro de 1993, membros da Administração de Fiscalização de Drogas americana, conhecida pela sigla DEA, realizou uma operação que levou à morte de Pablo Escobar e abalou não apenas o cartel de Medellín, mas todo o mundo e o cenário político-social da Colômbia. Durante a campanha para os Estados Unidos, a Colômbia alcançou o patamar de uma das favoritas ao título depois de um impressionante ano anterior. Após 19 jogos, os imortais venceram 10 e empataram 9. No ano da Copa, a Colômbia marcou amistosos para não perder o ritmo e perdeu apenas uma partida em 13 disputadas. Até o Rei Pelé se rendeu ao futebol jogado pelos colombianos e afirmou que a seleção era a sua favorita ao título. As expectativas eram enormes, mas o ano seguinte, além de decepcionante, seria trágico para a seleção e para o futebol. O encantamento da melhor seleção da história do país fez a equipe subir no salto e a soberba não caiu bem no vestiário. Logo na estreia, a Romênia de Hagi aplicou um placar de 3-1 em cima dos colombianos. Na partida seguinte, justamente contra os Estados Unidos, os anfitriões surpreendentemente venceram pelo placar de 2-1 e eliminaram precocemente a Colômbia. Já eliminados, os colombianos jogaram a última partida contra a Suíça e venceram pelo placar de 2-0, um prêmio de consolação.
Andrés Escobar Saldarriaga era um símbolo do Atlético Nacional de Medellín, time da sua cidade natal, principalmente depois de ter sido um xerife na campanha vitoriosa da equipe na Libertadores de 1989. Foi dele o gol decisivo contra o Deportivo Quito, ainda na fase de grupos da competição. Escobar nasceu em uma família de classe média em Medellín, destacou-se nas equipes de futebol da escola e seguiu os passos de seu irmão mais velho, Santiago, no futebol profissional. Inicialmente volante, foi convencido pelo técnico Carlos Pisis Restrepo a se tornar zagueiro para aproveitar sua altura e força no jogo aéreo. Antes de completar 18 anos, assinou com o Atlético Nacional, onde seu irmão jogava. Após a saída do zagueiro titular, Escobar, então com 20 anos, ganhou mais espaço no time. Apesar de ser um zagueiro, era um canhoto de 1,84, conhecido como o cavaleiro do futebol pela personalidade e por jogar com calma, segurança e elegância. Com o perfil de líder, o camisa 2 chegou a ser capitão da seleção colombiana. Aos 27 anos, Andrés Escobar tinha uma promissora carreira pela frente, com rumores de que se juntaria ao Milan como sucessor de Franco Baresi. Na partida contra os Estados Unidos em 1994, a Colômbia era amplamente a favorita, apesar da derrota no jogo de estreia. Com toda a campanha de sucesso, o número de vitórias e um futebol que encantou o mundo, a expectativa para a partida contra os anfitriões era de um jogo sem muitas dificuldades. Afinal, se até hoje os americanos não têm tanta tradição no futebol, imagine em meados dos anos 90. Porém, aos 34 minutos do primeiro tempo, o meia norte-americano John Harkes cruzou uma bola e Andrés Escobar tentou interceptar a jogada. Final, Estados Unidos 2, Colômbia 1. A Colômbia foi eliminada ainda na fase de grupos, uma campanha decepcionante da maior geração da história do país. Após a partida, Escobar deu uma entrevista aos jornalistas que faziam cobertura e disse: "A vida não termina aqui." Porém, o desastre que marcaria para sempre a história do futebol estaria por acontecer. Dias após a partida e a consequente eliminação dos imortais, Andrés Escobar retornou a Medellín e deu entrada em suas férias. Após o gol contra, Escobar passou por um período horrível. Enfrentou dificuldades para dormir e poderia ter ido para Miami ou ficado na cobertura do torneio com uma emissora colombiana, mas decidiu voltar para casa, dizendo à sua irmã, Maria Esther: "Quero ir para a Colômbia, mostrar a minha cara." 10 dias após regressar à sua cidade natal, no dia 2 de julho de 94, Andrés Escobar foi a uma boate em Medellín com alguns amigos. A partir daí, existem diversas versões sobre o acontecimento. O fato é que no mesmo local estavam os traficantes Davi e Santiago Gadjon, além de Humberto Munhoz Castro, que estava acompanhado por alguns comparsas. No estacionamento do local, Escobar foi abordado pelos Munhoz e alguns homens. Humberto sacou uma pistola calibre 38 e disparou 12 tiros na direção de Escobar. 45 minutos após ter sido encaminhado ao hospital, Escobar foi declarado morto. À época, ele tinha 27 anos de idade. O futebol colombiano sempre esteve profundamente ligado ao narcotráfico, tendo clubes como o Atlético Nacional sendo financiados por Pablo Escobar. E embora esse choque entre o mundo da bola e dos cartéis de drogas tenha resultado em muitas mortes, o assassinato de Andrés Escobar abalou o mundo, e até hoje não se sabe exatamente por que o zagueiro foi morto. Existem várias especulações em relação aos momentos que antecederam o assassinato. Uma das versões é que Escobar teria sido insultado pelos bandidos, que supostamente o estariam provocando durante a noite por ocasião do gol contra. Revoltado, Escobar acabou reagindo aos assuntos e exigiu respeito, uma atitude que poderia ter motivado a ação dos traficantes. Outra versão, que é inclusive a mais aceita pelos promotores, é que Humberto Munhoz e seus comparsas teriam sido ordenados pelos irmãos Gadjon, chefes de Munhoz, a assassinar Escobar, porque a dupla teria perdido muito dinheiro após apostarem quantias significativas na vitória da Colômbia contra os Estados Unidos. Até hoje, não foi possível afirmar se o gol contra de Escobar foi um motivo direto por trás do seu assassinato. Porém, a polícia prendeu rapidamente Humberto Castro Munhoz, que confessou o assassinato e foi condenado a 43 anos de prisão, mas foi libertado 10 anos depois. Pamela Cascardo, namorada de Escobar, acredita que os Gadjon subornaram oficiais para reduzir a pena de Munhoz. Outros creem que se Pablo Escobar estivesse vivo, ninguém teria tido coragem de matar um dos astros do seu time. Depois dos episódios da eliminação precoce e da tragédia de Escobar, a Colômbia perdeu parte do encanto e do futebol. O momento mais marcante do restante da década após o ano de 1994 foi justamente a defesa de escorpião de Higuita em 95 em um amistoso contra a Inglaterra. O primeiro e único título profissional da Colômbia veio apenas no ano de 2001 ao vencer a Copa América. De lá para cá, os principais momentos da seleção foi a surpreendente campanha na Copa do Mundo de 2014, liderada por James Rodrigues, e o vice-campeonato da Copa América deste ano, 2024. O funeral de Escobar foi assistido por mais de 120 mil pessoas, e até hoje o seu túmulo é admirado por fãs que costumam trazer flores, fotos e prestar orações. Em julho de 2002, a cidade de Medellín inaugurou uma estátua em honra à sua memória, tornando um dos símbolos da sua cidade natal.
Após a morte de Escobar, sua família fundou o projeto Andrés Escobar para ajudar crianças desfavorecidas através do futebol. E essa foi a história do gol que custou uma vida.